Oi, pessoal! Mais uma aula de biologia, né? Então, vamos dar sequência à ecologia e agora sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, ó, só lembrando, né, que o fluxo de energia nos ecossistemas, ele é unidirecional, né? Lembra que a energia é transferida ao longo das cadeias alimentares, lá dos produtores até os decompositores, passando ou não, né, pelos consumidores. Só que a matéria, ela não pode ser reciclada, certo? Ou vamos traduzir isso assim, né? Nos ecossistemas, a matéria ela tem um fluxo cíclico, tá? Circulando constantemente entre os meios biótico e abióticos do ecossistema. Lembra lá, ciclo meio biótico é aquele meio onde a gente fala dos seres vivos, né? O bio, vida, então são os seres vivos. E o abiótico são os fatores, né? Salinidade, umidade, pH, tá bom? Então, ciclo biogeoquímico, tá? É um nome, tá bom? Que a gente dá à trajetória de determinado elemento ou substância, desde a sua retirada da fonte ou do reservatório que o contém, passando pelos seres vivos, até a sua devolução para a mesma fonte ou reservatório. E os ciclos biogeoquímicos eles envolvem fenômenos biológicos, geológicos e químicos, né? Por isso o nome biogeoquímicos, certo? E aí, quais são? Nós temos muitos elementos químicos, muitas substâncias que poderíamos considerar, né? Mas aqui a gente vai abordar os três principais, tá bom? O ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, tá bom? Esses são os mais relevantes, tá bom? Então, vamos começar pelo ciclo da água. Então, a água, né, embora ela não seja um elemento químico, ela é uma substância composta aí de hidrogênio e o oxigênio. O estudo do seu ciclo é importantíssimo, por quê? Porque a água é indispensável para os processos metabólicos, né? A água recobre aí 75% da superfície terrestre. De toda essa água, certo? Poxa vida, a gente divide aí em água doce, água salgada, água indispensável à vida das células, e a aula tornaria muito ainda, né? Muito grande, né? Então, vamos falar do ciclo, né? O ciclo da água a gente divide normalmente em duas partes, tá bom? O pequeno ciclo e o grande ciclo. Veja aí a diferença que pequeno ciclo é dividido assim porque não tem participação de seres vivos, tá? Já o grande ciclo, você tem participação dos seres vivos. Como assim? Quando a gente fala do pequeno ciclo, são, olha só, simplesmente as transformações, né, da água. A água evapora, a água se condensa, a água precipita, né? São os estados físicos da água, né? Então, evaporação, né, condensação, aí chove, simplesmente a transformação, né? Agora, o grande ciclo, como envolve participação dos seres vivos, então, além da evaporação, certo? Por aquecimento dessa substância, nós temos o quê? Transpiração. E aí nós já vemos que transpiração é realizada por seres vivos, certo? Sejam plantas, sejam animais, respiração também, certo? Vamos ter seres vivos envolvidos nesses processos agora. E aí, condensação e precipitação, que permanece fazendo parte desse ciclo, certo? Então, ó, vou colocar uma imagem aqui para vocês do ciclo da água, né, mostrando esse pequeno ciclo e esse grande ciclo, onde nós temos, por exemplo, aí, ó, nos ambientes terrestres, certo? As raízes das plantas absorvem água, que vai fazer parte do seu organismo, ou então vai sair por transpiração, certo? A maior parte da água que entra em uma planta é perdida para a atmosfera. A parte que permanece fica no citoplasma ou participa da fotossíntese e de outros processos metabólicos, né? Os animais adquirem água ao bebê-la diretamente dos rios, dos lagos, de uma poça, né? Ou até mesmo pensando aí em plantas, né? Pequenos animais que vão lá em água que fica acumulada em alguns vegetais, vai lá e ingere. Quando se alimentam de vegetais ou de outros seres vivos,
nós temos animais que também estão ingerindo águas, certo? Pois a maior parte dos organismos é constituída por água. Então, a água volta dos animais para o meio externo por meio da transpiração, pode ser também da excreção e da defecação. E a decomposição dos restos orgânicos vai devolver água também para o meio ambiente. E aí, processo, né, que envolve aí o pequeno ciclo, né? Evaporação, depois condensação, precipitação, certo? Fechando esse ciclo dessa transformação, né? Dessas etapas, tá bom? Próximo ciclo, a gente vem com o ciclo do carbono. O carbono não tem, né? A gente não pode deixar de falar da importância dele, porque ele é o constituinte de todas as moléculas orgânicas, né? Então, ele faz parte aí de DNA, de RNA, de proteínas, ácidos nucleicos, de lipídios, de carboidratos, então, perfeitamente indispensável à vida, certo? O gás carbônico, né, ele é retirado do meio abiótico pela fotossíntese, né? A gente sabe disso. E é devolvido para a atmosfera por diferentes processos. Então, no ciclo do carbono, nós vamos ter esses eventos como responsáveis pela devolução do carbono para a atmosfera, tá? E ele volta como gás carbônico, do mesmo jeito que ele é retirado através da fotossíntese, o gás carbônico, né, através da fotossíntese, é retirado da atmosfera. A partir daí, ele entra na cadeia alimentar, né, os produtores, os consumidores, os decompositores, mas também nós temos agora a devolução desse gás carbônico para a atmosfera por combustão, certo? Por combustão. Então, veja aí, respiração, tanto animal quanto vegetal, tá? Não se esqueçam, plantas também respiram, tá? Muitas vezes a gente só lembra que planta faz fotossíntese, mas planta respira, então ela também contribui para essa devolução de gás carbônico, o processo de decomposição e o processo da combustão, certo? Então, aqui de novo, um esquema, né, para fechar isso daí, ó. Os átomos de carbono são incorporados pelos seres vivos autótrofos, lembra? Seres vivos autótrofos são os que fazem fotossíntese, né? Agora, tanto podem ser no ambiente terrestre, né? Aí nós temos as plantas, né? Mas podemos também ter os seres autótrofos no ambiente aquático, né? Então, a gente tem aí as algas microscópicas, certo? Também temos cianobactérias, ok? Que fazem fotossíntese. Aí, eles absorvem, então, esse gás carbônico da atmosfera para quê? Para produzir glicose, e a partir daí entra na cadeia alimentar esse elemento químico, né? Que aí os animais vão obter o carbono por meio da alimentação, certo? Agora, tanto animais quanto vegetais e algas produzem gás carbônico na respiração celular, que é liberado para o meio externo, certo? Fungos e bactérias decompositores também utilizam carbono obtido na alimentação durante a decomposição para a construção de suas células, mas liberam a maior parte dele como gás carbônico, porque também realizam respiração celular. Tá? Agora, parte da matéria orgânica dos organismos não foi totalmente decomposta, sendo transformada ao longo de milhões de anos em petróleo, gás, carvão mineral, que estão em depósitos muito profundos, certo? E aí, através da combustão, né, da queima dessas matérias orgânicas, né, que foram aí, não foram decompostas, e sim foram compactadas, nós vamos ter de novo a devolução desse carbono para a atmosfera através do processo da combustão. Agora, o ciclo do nitrogênio, onde o nitrogênio é outro elemento indispensável aos seres vivos, certo? Porque, olha só, ele entra na constituição de moléculas orgânicas, e aí a gente tem como exemplo proteínas, ácidos nucleicos, tá? Que são essenciais para que as células possam ser constituídas, né? Lembra da constituição da membrana plasmática? Ela é uma membrana lipoproteica, então, além dos lipídios, tem proteína. Sem proteína, eu não consigo fazer uma célula. Eu preciso de material genético, né? Eu preciso de DNA, preciso de RNA. E nós temos ali o nitrogênio compondo as bases nitrogenadas, compondo
Então, não tem como fugir, né? Falar assim, ah, matéria orgânica, o nitrogênio dá para viver sem. Não tem como, não existe vida sem nitrogênio, tá bom? Então, agora, a fonte primária de nitrogênio para os seres vivos é a atmosfera, tá? Então, olha aí, 78% da atmosfera, ela é constituída por nitrogênio gasoso, certo? Só que são pouquíssimos os organismos que conseguem absorver esse gás, tá? Os vegetais, eles só podem usar esse gás, nitrogênio, na verdade, o elemento nitrogênio, na forma da amônia ou de nitrato. Agora, os animais, nós conseguimos aproveitar na forma de aminoácido. Então, por mais que tenha muito, né, muito abundante o nitrogênio na atmosfera, durante o processo da respiração, né, inspiração, expiração, o nitrogênio entra e sai. Ele passa, faz um tour aí pelo pulmão, mas é só, certo? Nosso organismo não consegue metabolizar ele a partir do processo de respiração. Precisa ser pela alimentação, tá? Então, o ciclo do nitrogênio, ele vai ter 3 etapas, certo? Fixação, né, que a gente chama de fixação biológica, nitrificação e desnitrificação. Porém, você vai perceber nesse ciclo a importância dos seres vivos, que são as bactérias, tá? Para todas essas 3 etapas, fixação, nitrificação e desnitrificação, nós temos a participação delas. E graças, né, e somente por conta da participação delas, é que nós conseguimos obter o nitrogênio, que fica abundante aí na atmosfera, mas só elas conseguem transformar, tá? Então, vamos para as etapas, né? Então, fixação biológica, que é a primeira etapa. Então, ó, fixação biológica. Esse processo, né, essa reação, ela é feita por bactérias fixadoras, tá? Muitas nós falamos aí que são de vida livre, e algumas, como a Rhizobium, tá? São simbiontes com raízes de leguminosas. Cianobactérias também atuam como fixadoras de nitrogênio, tá bom? E o que é essa fixação biológica? É essa metabolização aí de pegar o nitrogênio que está livre na atmosfera e trazer, né, transformar, né, agregar ele a outro elemento químico e fazer com que agora ele fique numa forma que as plantas, né, conseguem assimilar, tá? Então, temos aí as bactérias, Azobacter também, Rhizobium, tá bom? E algumas cianobactérias que possuem uma enzima chamada nitrogenase, tá? E aí elas conseguem incorporar, então, esse nitrogênio da atmosfera, metabolizá-lo e fixá-lo sobre a forma de amônia, certo? Amônia NH3, né? Essa conversão do nitrogênio em amônia, realizada por esses micro-organismos, é o que a gente vai falar que é fixação biológica, certo? Agora, nos ecossistemas aquáticos, as cianobactérias é que são as principais fixadoras de nitrogênio. E no solo, existem, então, bactérias de vida livre, como, por exemplo, né, Azotobacter. Agora, a gente tem como principal essa Rhizobium, que eu já falei, que elas são bactérias que vivem em uma associação que a gente fala de mutualismo, né, com raízes de plantas leguminosas. Então, soja, feijão, ervilha, tá? Tem essas bactérias nas raízes. Uma observação, tá? As bactérias de vida livre, elas simplesmente fixam o nitrogênio necessário para o seu próprio uso e liberam o nitrogênio fixado sob a forma de amônia somente quando morrem, tá? E sofrem um processo de decomposição. Agora, essa Rhizobium, tá? Que vive aí nas raízes de leguminosas, elas, né, vivem aí nesse mutualismo, elas liberam para o solo parte do nitrogênio que fixam, tá? Recebendo das plantas os produtos da fotossíntese. Então, elas não vão fornecer para o vegetal só quando morrer através do processo de decomposição. Essa é a grande vantagem, certo? Enquanto essas raízes leguminosas estiverem ali com essas bactérias, nitrogênio vai estar sendo constantemente mandado para esse vegetal, tá? Então,
Além da biofixação, tá? Outros processos naturais também são responsáveis pela liberação ou formação de amônia no meio ambiente, tá? É o caso aí de muitos animais que, por meio da excreção, liberam amônia para o meio ambiente e também quando ocorre a decomposição de cadáveres e restos orgânicos de plantas e animais, né? Essa decomposição que leva à produção de amônia recebe o nome de amonificação, tá? Mas também a gente chama de amonização, tá? Agora, a maior parte da amônia, ela é oxidada e convertida em nitrato por meio de um processo denominado nitrificação, que é a segunda etapa, tá? Então, primeiro, as bactérias, principalmente do gênero Rhizobium, tá? O destaque é sempre ela, tá bom? Rhizobium, porque elas estão associadas às raízes de leguminosas. Elas pegam o nitrogênio do ar, né? Nitrogênio atmosférico, e fixam ele na amônia, certo? A reação está aí do lado. Agora, outro grupo de bactérias, tá bom? E agora nós vamos ter as nitrosomonas, tá? E as nitrobacters também. Elas vão fazer a outra parte, que é a nitrificação. Só que a nitrificação, ela é um processo que ocorre em duas etapas. Então, coloquei aqui para vocês, olha. Pega-se primeiro a amônia e transforma em nitrito, certo? Aí nós chamamos esse processo de nitrosação. Depois, outro grupo de bactérias, tá? Que agora as nitrobacters, elas vão pegar o nitrito e vão converter em nitrato, certo? Então, são duas etapas. Agora, nessa reação aí, bem resumidinha, tá o processo todo, tá o processo da nitrificação, certo? Porém, ele é feito em duas etapas. Primeiro, nitrosação, depois nitratação. E repara que são bactérias diferentes, tá bom? Então, olha só, nitrosação é realizado por bactérias do gênero Nitrosomonas, certo? E é a conversão da amônia em nitrito. Olha a reação completa, certo? A reação completa está aí. Então, essas bactérias que são autótrofas, tá? E são autótrofas quimiosintetizantes, lembra? Elas não precisam da energia da luz do sol, né? Elas vão fazer a oxidação da amônia com a finalidade de liberar energia para a reação da quimiossíntese. Então, essas bactérias nós falamos que são nitrificantes, ok? Aí, a nitrosação consiste na oxidação da amônia, produzindo nitrito, ok? Enquanto a nitratação converte nitrito em nitrato e é feito por nitrobacters, tá? São bactérias de outro gênero, certo? Agora, beleza. Animais conseguiram, as plantas, né, conseguiram absorver esse nitrogênio, entrou na cadeia alimentar, mas agora nós temos a participação de outro grupo de bactérias que faz o processo da desnitrificação, que é o quê? A devolução do nitrogênio molecular para a atmosfera. Do mesmo jeito que um grupo de bactérias retirou esse nitrogênio, né, e trouxe para a cadeia alimentar, agora quando esses vegetais, esses animais, né, precisam agora devolver esse nitrogênio, tá? E quem vai fazer? É esse grupo de bactérias que o gênero é do gênero das pseudomonas, tá? A reação tá aqui, ó. Elas vão pegar e vão liberar o nitrogênio que está presente aí nos íons amônio, no nitrito, no nitrato e na amônia, tá? E vão liberar para a atmosfera. Essas bactérias, que a gente chama de bactérias desnitrificantes, elas são anaeróbias facultativas, tá? Então, quando não tem disponibilidade de oxigênio no meio, elas passam a fazer a respiração anaeróbica, utilizando os compostos nitrogenados como aceptores finais de elétrons, tá bom? Então, vou colocar para vocês aqui um esquema geral, certo? Desse ciclo do nitrogênio, ok? Então, você tem ali o nitrogênio atmosférico, certo? O processo da fixação biológica, onde você tem, então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, mas também está mostrando ali, né? Tem a participação das cianofícias, quando se tratar de ambiente aquático, certo? Aí você tem principalmente, né, as bactérias do gênero Rhizobium, que são ali associadas às raízes de leguminosas,
que vão fazer a fixação biológica, né, que é a primeira etapa, onde você vai ter a fixação desse nitrogênio na amônia. Depois, você tem bactérias nitrificantes, certo? E as bactérias desnitrificantes para fechar esse ciclo, ok? Então, é isso. Tem muitos outros ciclos, né? Tem ciclo do fósforo, tem ciclo do oxigênio, né? Tem ciclo de outros elementos químicos, mas os mais relevantes mesmo, tá bom? Que bem abundante no vestibular, são esses 3 ciclos abordados agora, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.